5 tipos de treino para você correr mais rápido, para você acelerar, para você diminuir os seus tempos na corrida, para você baixar o seu pace. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Rodrigo Bicudo, sou profissional de educação física, sou especialista em treinamento de corrida de rua e também sou criador do programa Bora Correr. Nesse vídeo eu vou te dar 5 tipos de treino práticos para você aplicar na sua rotina de treinos para aumentar a sua velocidade. É importante deixar um parênteses aqui, para quem que serve esses tipos de treino? Para pessoas que já correm direto a distância que quiserem fazer mais rápido. Exemplo, eu quero correr mais rápido meus 5 km. Você já corre direto 5 km? Não, eu estou fazendo correndo e caminhando para tentar chegar nos 5 km correndo direto. Então essas dicas, esses tipos de treino ainda não encaixam para você. Não coloque em prática, tá bom? Rodrigo, eu já corro 5 km direto, eu quero sim correr os meus 5 em menos tempo. Ótimo, esse conteúdo vai te ajudar. Se você já corre 10 km direto e você também quer aumentar a velocidade, por exemplo, nos 10 km, esses 5 tipos de treino vão te ajudar. Rodrigo, eu já corro, eu estou treinando para aumentar a velocidade na meia maratona. É um pouco diferente. Na maratona é um pouco diferente, porque entra um conceito de periodização. Eu sugiro você primeiro aumentar a velocidade para depois subir o volume para essas distâncias, mas isso é papo para outro vídeo, tá? Mas para sua base, eu quero correr uma meia maratona mais rápido, eu preciso ter uns 10 km mais rápido, certo? Certo. Então esse conteúdo também vai te ajudar. Então só para deixar muito claro. Quais são os 5 tipos de treino? O primeiro tipo de treino que eu vou falar é o treino de tiros, famoso treino intervalado. Depois eu vou falar do fartlek. Depois eu vou falar do progressivo. Depois eu vou falar do treino chamado de split negativo. E eu também vou falar do treino contínuo, aquele clássico que você faz. Então como é que a gente aplica isso? Como é que eles são? O que diferencia um do outro? Então, primeiro, são treinos específicos para estimular a sua velocidade. Tem um dos princípios do treinamento desportivo chamado princípio da especificidade. O que esse princípio nos ensina? Que para a gente ter um resultado específico, eu vou repetir isso várias vezes, né? Vai ficar repetitivo para você. Mas para eu atingir um objetivo específico, o meu treino, o estímulo que eu promovo precisa ser específico. Parece óbvio, mas tem muita gente que não faz. Quer melhorar, por exemplo, eu queria aumentar minha velocidade. Aí eu pergunto, como é que estão os seus treinos de velocidade? A pessoa fala, não, treino de velocidade? Não faço. Eu não sei, como é que tem que ser? Então a pessoa não está treinando específico para o objetivo que ela quer. Eu quero fazer uma meia maratona. Eu pergunto, como é que é a sequência dos seus treinos longos? Como é que está essa sua periodização de treinos? A pessoa não sabe, não sei, de vez em quando eu vou lá, corro um pouco mais e está aleatório. Então treinos aleatórios, adivinha, levam a resultados aleatórios. Treinos específicos, métodos de treino específicos, focados no seu objetivo, te levam mais próximo para o seu objetivo. Quando você coloca foco em alguma coisa, aquilo cresce. Se você dissipa a sua energia, um dia faz um treino longo, um dia faz um treino de velocidade, um dia faz um treino livre e tá um treino aleatório, o resultado vai ser aleatório. Eu não vou dizer que seu treino está errado, não vou entrar no mérito do certo ou errado, tá? Mas se a gente quer um resultado consistente, contundente, vale a pena a gente investir a nossa energia no treino certo para o nosso objetivo. Beleza? Então vamos lá. O que é um treino intervalado? A gente conhece ele mais como treino de tiro. O que é o tiro? Na verdade, o tiro ele é um estímulo de corrida. A gente dá o apelido de tiro para ele, né? Mas é um estímulo de corrida. Por exemplo, eu vou fazer um treino onde eu vou fazer 6 tiros ou 6 estímulos de corrida muito rápido. Exemplo, eu vou fazer um estímulo de corrida de 2 minutos, correndo na maior velocidade que eu conseguir, e eu vou descansar, vou dar um intervalo de 3 minutos. 3 minutos caminhando bem devagar, quase parado, aquela caminhada só para caminhadinha para recuperar o fôlego, 3 minutos, descansei, tô zerado. Opa, próximo tiro, vou lá e 2 minutos acelerado, voando, como se tivesse um leão correndo atrás de mim. Isso é um tiro, é intenso. Existem outros tipos de tiro, tem um tiro, um intervalado intensivo, quando o tiro é mais curto e muito mais intenso, e tem um intervalado extensivo, onde eu estico um pouco mais esse meu tiro. Eu posso fazer um tiro, por exemplo, de 1 km.
cara, é um tiro um pouco mais longo, não é um tiro de 1 minuto, 2 minutos. Eu posso esticar para uma distância maior ou por um tempo maior. É um intervalado extensivo, mas aí a gente aprofunda mais nesse tema em outro momento. Mas assim, é um tipo de treino intervalado. Por que tem esse nome? Porque tem um intervalo. O intervalo do seu treino intervalado, amores da minha vida, é um intervalo. Eu já ouvi falar assim, professor, eu faço o tiro bem forte, aí depois na recuperação eu fico dando um trotezinho. Isso não é intervalado, isso não é tiro. Se você está aguentando dar um trotezinho entre os tiros, quer dizer que o tiro não está intenso o suficiente. Qual a intensidade do tiro? Eu normalmente explico para meus alunos na teoria que um número que eu sugiro que seja 30% acima do que você está acostumado no contínuo. Só que na prática mesmo, sem essência, quando você vai fazer o tiro, não dá nem tempo de você olhar o pace que você tá. Respirar fundo, fazer força e é muito intenso. Por isso que não é para quem tá correndo e caminhando. Dei o parênteses lá no começo, mas vou reforçar aqui. É para quem já corre direto, já tem aquela base bem feita e tá querendo ir para um outro nível de performance. Beleza? Então esse é o treino intervalado. Pode ser intensivo, pode ser extensivo. É um dos tipos de treino que você pode fazer. Nunca fez? Você pode começar 4 séries, 6 séries. Tem gente que mais avançado faz 8, faz 10 séries de 2 minutos. Com 3 de intervalo, pode ser de 1 minuto, pode ser de 300, 400 metros, pode ser de uma volta na pista de atletismo, tem vários formatos, mas a característica principal do tiro, do intervalado, é que ele tem uma pausa, descanso, tá bom? É para estimular a sua velocidade. Você estava sempre correndo contínuo, vai ser um treino que você vai ver que você consegue correr mais rápido, você vai promover isso dentro de você. Um outro tipo de treino que eu falei é o fartlek. O fartlek é um treino contínuo, não é um treino intervalado, é contínuo, ou seja, você corre o tempo todo, com variações de intensidade. Você corre mais forte, corre mais fraco, corre mais forte, corre mais fraco. Mais forte e mais fraco comparado com o que ou com quem? Com você mesmo. Exemplo, eu corro lá num pace de 6, a minha média. Então no fartlek eu vou correr abaixo do 6 na parte forte e acima do 6 na parte fraca, ou seja, uma velocidade mais alta na parte forte. Por exemplo, eu corro a 10 por hora, eu vou correr a 11 por hora. A 11,5 na parte forte e na parte fraca. Na parte fraca eu tiro o pé, eu vou trotar, eu vou correr mais devagar do que eu estou acostumado. Então você corre mais forte, corre mais fraco. É o famoso forte fraco. Então, por exemplo, você pode fazer por tempo, pode fazer por distância, pode fazer por percurso. Eu vou fazer um fartlek. É um treino que eu vou então oscilar intensidades. Eu vou fazer 2 minutos mais forte e 3 minutos mais devagar, 2 minutos mais forte, 3 minutos mais devagar, mas é correndo o tempo todo. Então não exagere na intensidade também do seu mais forte para não virar um tiro e depois você precisar caminhar. Então o fartlek ele é cansativo porque você vai correr e vai descansar, entre aspas, correndo. Então ele tem essa característica sim. Terceiro treino, um treino progressivo. O que é um treino progressivo? Aquele treino que você começa numa velocidade mais baixa e termina numa velocidade muito alta. Você estimula a sua aceleração. Então você começa leve, vou dar um exemplo da esteira, claro que você pode aplicar isso na rua, na prática, num parque, numa avenida, né? Mas vamos supor que na esteira, só para ficar didático aqui no vídeo. Eu liguei a esteira, eu comecei a correr lá a 9 km por hora, eu coloquei lá no número 9, 9.0 e fiz lá o primeiro quilômetro. Segundo quilômetro eu sou obrigado a aumentar a velocidade, nem que seja para 9.1, mas é progressivo meu treino, eu preciso aumentar. Vamos supor que eu aumentei para 9,5, fiz o segundo quilômetro. Terceiro quilômetro aumentei para 10, quarto quilômetro 10,5, quinto quilômetro 11, sexto quilômetro 11,5, sétimo quilômetro, deixa eu errar as contas aqui, 11,5, 12, 12,5, chega uma hora que pode ser, vou dar um exemplo, tá? Tô lá no quilômetro 8, eu ia fazer 10 quilômetros progressivo e chegou no quilômetro 8, eu não consigo mais aumentar a velocidade, já tá no meu limite. O que eu faço? E agora? Não é que você errou. Você estava buscando uma melhor velocidade e você conseguiu, você aumentou a sua velocidade. Mas não dá para aumentar mais até o final do treino, não vai mais ter essa progressão. Você mantém ali o máximo que você aguentar até o final. Nem sempre de primeira você vai acertar nem o intervalado, nem o fartlek, nem o progressivo. Às vezes é no segundo, terceiro treino que você vai calibrando as suas velocidades para o seu nível de aptidão física, tá bom? Então, esse ajuste mais fino é com o tempo, é com a prática, é com a aptidão. Você já sabe, estou num treino contínuo. Sem olhar no relógio, às vezes você sabe o ritmo que você está. De tão condicionado que você está. Você vai se conhecendo, autoconhecimento na corrida. Mas isso não é de primeira que a gente acerta. Então, às vezes na esteira facilita, ou claro, se você tem um relógio com GPS, ou um aplicativo que você está usando que mede o seu
pace ali em tempo real, também vai facilitar bastante esse processo. Mas a ideia central é você largar mais fraco e terminar muito forte. Ir acelerando aos poucos, vai aquecendo o motor, vai acelerando, vai aquecendo o motor, vai acelerando, e você chega no último quilômetro sentando a bota, acelerando mesmo. Esse é um treino progressivo. Então falei do tiro, fartlek, progressivo. Tem um tipo de treino chamado split negativo. E na verdade não é um método de treino, mas é uma característica do treino que você pode aplicar na sua prática se você está querendo então aumentar um pouco a sua velocidade. Exemplo bem simples. O que é o split negativo? É quando você faz a segunda parte do seu treino mais rápida que a primeira, ou o segundo quilômetro mais rápido que o primeiro. Pode ser a distância que você quiser, o tempo que você quiser, não tem um número, só é split negativo se for um treino de 10 km, ou se for de 5, ou se for de 10 minutos, não. Entenda o conceito, é você fazer a segunda metade mais rápido que a primeira. Exemplo prático, eu saí para correr 10 km, eu saí da minha casa e eu medi, quando deu 5 km, eu falei, quando der 5 km eu volto, pelo mesmo percurso, eu fui 5 e eu volto 5. Vamos supor que eu fiz os primeiros 5 km em 30 minutos. Se eu estou fazendo um treino que eu intencionalmente, eu falei, vou fazer um split negativo, eu tenho que obrigatoriamente voltar mais rápido do que eu fui. Então se eu fiz os primeiros 5 km em 30 minutos, eu tenho que terminar os segundos 5 km, a segunda metade do meu treino, em 29,59. Tem que ser, cara, pelo menos um segundo mais rápido. Aí eu falo, eu fiz um split negativo. Se eu empatei, se eu fui em 30 minutos, eu voltei em 30 minutos, eu não fiz split negativo. Se eu fui em 30 minutos e voltei mais cansado e não aguentei manter o ritmo até o final, eu terminei em 1h01, ou seja, eu fiz 30 e a volta em 31, eu não fiz um split negativo. Eu, entre aspas, falhei na minha ideia de fazer a segunda metade mais rápido. Mas se eu conseguir fazer em menos tempo, facilita. E normalmente a motivação faz a gente buscar isso, é aquela meta a gente com a gente mesmo. Então, eu fui, você faz aquela a gente aposta a corrida com a sombra, né? Você imagina e fala, cara, eu tô aqui, eu tenho que ganhar do Rodrigo da ida. Eu correndo comigo é uma briga mental, eu comigo mesmo, eu vou ganhar de mim na ida. Então, quando você coloca intenção na coisa, normalmente o resultado vem. Então, o split negativo você pode usar nos seus treinos contínuos, por exemplo. E o quinto tipo de treino é o clássico, treino contínuo. Mas o que ele diferencia de um outro treino contínuo qualquer, se eu estou falando de treinos para aumentar a velocidade? Tudo depende da intenção que você começa aquele treino. Se eu estou fazendo um protocolo de treinos durante a minha semana, eu corro lá, por exemplo, 3 vezes por semana. E eu não estou falando para você fazer esses 5 cada um dia da semana, não, e correr 5 vezes por semana. São tipos de treino para a gente encaixar dentro de uma periodização durante um determinado tempo para aquela pessoa aumentar a velocidade. Existem outros métodos, aí tem que entrar o conceito de periodização, que nem vai caber nesse vídeo, mas enfim, são tipos de treino para você saber e conseguir ter mais recursos para aplicar, de preferência orientado por um profissional de educação física. Mas o treino contínuo, esse modelo de treino para aumentar a velocidade, voltando ao que eu estava falando, tem a ver com a intenção. Então, se eu saio para fazer meu treino, por exemplo, de 10 km, antes do meu treino, eu já estou com a intenção, hoje eu vou bater o meu recorde pessoal nos meus 10 km. Hoje eu vou correr forte. Hoje eu vou sair para correr para dar o meu 110%. Eu faço um treino contínuo muito forte. Eu estou estimulando a minha velocidade. Então é um tipo de treino de velocidade, desde que eu coloque a intenção nele. Se eu saio para fazer um treino de 10 km, que eu falo assim, não, hoje eu vou rodar 10, levinho, na boa, tranquilo. Tá errado esse tipo de treino? Não, não tá errado. Mas eu vou estar buscando aumentar a velocidade? Não, não vou. E provavelmente a minha velocidade não vai aumentar. Se eu já saio no treino, primeiro quilômetro leve, ouvindo uma música, segundo quilômetro de boa, tal, talvez até no meio do treino, role um pouco do progressivo que eu comentei. Meio que intuitivamente, você vai aquecendo e tal, às vezes tá uma música legal, tá sentindo bem, a temperatura tá ajudando, e no fim às vezes você até acelera um pouco e termina num tempo legal. Mas você não vai bater o seu recorde, porque você largou de boa, você começou tranquilo. Se você quer realmente recorde, pace baixo, estimular a velocidade do início ao fim, você já tem a intenção disso antes de começar o treino. Então você faz um bom aquecimento para todos esses treinos. Faça um bom aquecimento, pelo menos uns 5, 10 minutos de caminhada mesmo, antes de começar o treino. Movimenta, musculatura trabalhada, irrigou, aumentou um pouquinho ali a sua temperatura corporal, fez um aquecimento mesmo, preparou o corpo para o exercício. A gente gosta de fazer alguns educativos, um trotezinho e tal, e aí depois você começa esses treinos, tanto o intervalado, quanto o fartlek, quanto o progressivo,
quanto tanto o split negativo ou o treino contínuo com intenção de recorde. Então, são os 5 tipos de treino que você pode encaixar durante a sua semana, entre os seus 3 tipos de treino da semana. Eu gosto da ideia de você correr de 3 a no máximo 4 vezes por semana e nunca, jamais, quando tiver um processo de querer aumentar a velocidade, de querer baixar pace e usar algum desses treinos, não deixe de colocar na sua semana um treino contínuo pelo menos. Porque para que a gente faz essas variações de treino? Qual o objetivo final? É aumentar a sua velocidade, nos 5 km, nos 10 km, nos 12 km, não importa, mas é ter um parâmetro de evolução. Então, se você só fica fazendo, eu gostei dessa ideia do treino de tiro, do intervalado, de dar tiro e dar uma caminhada devagarzinho, dar tiro e dar... Aí você só faz treino de tiro. Se você só faz treino de tiro, lembra do princípio da especificidade? A gente fica bom naquilo que a gente repete. Se você só faz treino de tiro, amigão, você só vai ficar bom no treino de tiro. Você vai ficar super rápido naqueles 2 minutos. Só que se você for fazer uma prova de 10 km, você não sustenta aquela velocidade. Por isso é importante, pelo menos uma vez por semana, você colocar o treino contínuo específico da distância que você quer melhorar. Se é 5K, se é 6K, se são 10 km, então você faz um contínuo uma vez por semana, que é um simulado de uma prova daquela distância. Entendeu? Curtiu esse vídeo? Valeram essas dicas? Coloca aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse vídeo. Se você é novo ou nova, ainda não é inscrito no canal, dá essa moral, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e bora correr!